em pessoa. Infelizmente, esse ano nós não podemos estar aí com vocês. Mas estou vendo aqui a Nancy à minha frente, né? Muito bom te reencontrar, ainda que em circunstâncias não exatamente próximas daquelas que nós gostaríamos. Eu sinto falta de ver as pessoas, evidentemente. Eu estou vendo aqui nas inscrições dos participantes, nós já temos 33 pessoas que estão presentes, né? Eu estou supondo que a maioria são alunos do curso de graduação, como nós chamamos no Brasil, em Relações Internacionais, e temos também alguns inscritos externos a este curso ou a esta disciplina que têm interesse no tema da aula de hoje, ou das aulas. Porque é um detalhe interessante, é que logo após, se me lembro bem, a minha aula, vocês terão uma nova aula com o Álvaro Frigiano, que vai calhar bem, como dizem vocês portugueses, vai calhar bem na sequência da exposição, da apresentação que eu farei. Bom, a Nancy já me apresentou, eu não vejo ninguém aqui na frente, além da Nancy, mas suponho que estão aí cada um na sua casa ou em algum local de trabalho, não é? 33 pessoas. Eu sou Paulo Speller, a Nancy já me apresentou, tem uma história aí que nós vamos poder falar um pouco dela, talvez, se houver tempo ao longo da aula, na medida em que isso tem a ver com a temática. A questão da Iberoamérica, né? Eu gostaria de estar aí com vocês, como na vez passada, para poder ver a reação de cada um de vocês quando nós dizemos Iberoamérica para um público português. Isso é importante, nós não estamos em Espanha, não estamos no Brasil, nós estamos falando para um público português. Quando se menciona a Iberoamérica, o que vem à cabeça de cada um de vocês? Se eu estivesse aí, eu perguntaria a 2 ou 3 o que você conceitua como Iberoamérica, né? Eu já fiz isso em Portugal, já fiz isso no Brasil também. E é interessante, porque no caso do Brasil, as pessoas dizem, professor, é a primeira vez que eu estou ouvindo esta palavra, este conceito. O que quer dizer Iberoamérica, né? E na sequência, a pergunta que vem à mente é a seguinte: o que o Brasil tem a ver com a Iberoamérica? E vocês em Portugal poderiam fazer a mesma pergunta, né? Nunca ouvi falar na Iberoamérica, e se já ouvi falar, pergunto: o que Portugal tem a ver com a Iberoamérica? Mas não é um conceito que tem a ver com a Espanha. E é claro que, ao longo da minha exposição, nós vamos falar um pouco sobre isso também, ou seja, as relações entre Portugal e Espanha, não é? Tem a ver também, portanto, com a relação ou as relações dentro da Península Ibérica entre os dois países, que são relações que têm a sua história, que vocês conhecem, alguns mais, outros menos, mas é uma relação que nem sempre foi uma relação muito tranquila, né? Ultimamente tem havido uma relação bastante harmônica, até por conta dos dois governos, né? São governos socialistas, então, portanto, há um entendimento e as relações são bastante positivas na busca de uma série de medidas, de políticas, etc., etc. Mas, quando nós falamos em Iberoamérica, a primeira definição, e vocês vão encontrar isso em qualquer obra, em qualquer documento, em qualquer trabalho acadêmico, não é? A conceituação é muito simples. Aqueles países que fazem uso da língua portuguesa e da língua espanhola, do castelhano, são os países que na Península Ibérica e nas Américas integram a Iberoamérica. Portanto, são 22 países, está incluído aqui Andorra. Andorra, na verdade, é uma exceção, porque Andorra tem como língua oficial o catalão, não é o espanhol nem o português. Portanto, a rigor, o Principado de Andorra não se encaixaria nesta definição. Mas nós sabemos que Andorra, eu até brinco um pouco com os andorranos, nas poucas vezes em que estive lá, de que eles são o exemplo mais claro de uma comunidade ibero-americana.
porque eles têm todas as línguas ibero-americanas em Andorra, além do catalão, que é uma língua latina, mas tem uma comunidade importante que faz uso do português, tem uma comunidade importante que fala o espanhol, tem uma comunidade importante que fala o francês, importante quando eu digo guardadas as devidas proporções. É um país muito pequeno, mas um quarto, um terço da população fala o português. Portanto, é um país lusófono, não é? Como há outros exemplos de países lusófonos fora das Américas. Na Europa, por exemplo, nós temos várias situações que se aproximam disso. Então, a rigor é isso, quer dizer, são os países latino-americanos e do Caribe, que temos também 2 países caribenhos que se encaixam nessa definição, que são a República Dominicana e Cuba. Há o caso de Porto Rico, que não é um país, é um estado associado aos Estados Unidos, mas que tem a ver também com algo que nós vamos mencionar daqui a pouco. Quer dizer, até simbolicamente e materialmente, Porto Rico tem uma importância muito grande na definição do conceito de Iberoamérica. Porque esse conceito de Iberoamérica, ainda que seja muito fácil, né, definir quem é e quem não é, por essa definição da língua portuguesa e da língua espanhola, são os 22, mais Portugal e Espanha, que se encaixam, mas é um conceito relativamente novo, historicamente falando, é um conceito relativamente novo. Não existia, né? Porque a relação que a Espanha, e aqui nós vamos falar especificamente da Espanha, a relação que a Espanha mantinha com a América Latina era uma relação de metrópole em relação às suas colônias, metrópole e colônia, colônias, né? As colônias americanas. Até o conceito de América Latina ele vai vir depois e vai nascer mais na França do que na Espanha. E aqui é um fato interessante. Vejam bem, nós estamos falando aqui da América Latina, ou da América, ou das Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul. Mas estamos falando das Américas. E quando dá-se o processo de independência das colônias americanas em relação à Espanha, da mesma forma que o Brasil em relação a Portugal, mas especificamente das antigas colônias americanas, a Espanha vai manter ainda uma relação colonial, principalmente com 3 colônias, que são as Filipinas, que estão na Ásia, que é Cuba, que está no Caribe, e Porto Rico, que também está no Caribe. Então, há 2 séculos, aproximadamente, pouco mais de 2 séculos, dá-se o processo de independência do Rio Grande à Patagônia, mas essas 3 colônias se mantêm como colônias espanholas. E no final do século passado, anterior, aliás, vai se dar um processo de mudança radical no status dessas 3 colônias, não é? No caso das Filipinas, há uma guerra de independência em que, finalmente, há uma intervenção dos Estados Unidos e que expulsa, quer dizer, retira a Espanha da dominação da colônia filipina. Vai acontecer algo semelhante com Cuba, quando Cuba vem para o domínio norte-americano, num status bastante polêmico, não como país independente, nem como colônia, mas é trazido para a esfera de dominação norte-americana, e Porto Rico a mesma coisa. Então, no século passado, há um intenso debate na Espanha relativamente a como é que se reconfiguraria a relação da Espanha com as suas antigas colônias, que, aliás, não é uma exclusividade da Espanha. É um processo que se dá também no Reino Unido, com as antigas colônias britânicas, se dá também na França, com as antigas colônias francesas, onde se desenham, se articulam, se elaboram políticas para manter a dominação colonial numa perspectiva que foi denominada de neocolonial desses países em relação às suas antigas colônias em África e na Ásia, principalmente. E alguma coisa na América Latina. Sobretudo no Caribe, que alguns desses países mantiveram
algumas colônias, pequenas ilhas. Não é? No caso da Espanha, há uma ruptura bastante diferenciada em relação ao Reino Unido e à França. Por quê? Porque as antigas colônias se tornam repúblicas independentes e as 3 últimas colônias, que na verdade não são as 3 últimas, alguns de vocês certamente já estarão se questionando, o professor está esquecendo de alguma coisa ali em África, ainda em África, né? Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Mas, quer dizer, então há um intenso debate que vai se dar, inclusive nas universidades, fomentado este debate pela Espanha, sobre como é que se daria esse processo de uma nova relação a ser construída, a ser estabelecida com as antigas colônias. E é quando surge, efetivamente, o conceito de Iberoamérica. Não é? Então, a inclusão de Portugal neste conceito é uma relação fortuita, porque Portugal tem uma situação muito diferenciada em relação à Espanha, ainda que as dimensões territoriais da antiga colônia brasileira fossem continentais, era apenas uma colônia. Ainda que em determinados momentos da relação de Portugal com a colônia brasileira houvesse formalmente 2 colônias, né? O Pará e o Brasil. Mas não importa, quer dizer, era uma colônia. Enquanto que a Espanha não. Do México até o Chile, a Argentina, na Patagônia, eram vários países. Tá? Então, é quando se desenvolve esse conceito de Iberoamérica para levar a uma relação que é uma relação de dominação que se estabelece e que se vai construir ao longo desses 2 séculos, né? Mas, sobretudo, a partir do momento em que a Espanha perde as suas últimas colônias, Filipinas, Cuba e Porto Rico. E, a partir daí, né, nós vamos ver ao longo do século passado, principalmente, como isso é construído paulatinamente, com a presença de representações importantes da colônia espanhola nesses países, nesses jovens, novos países, mas também com algo importante, que é a presença paulatina e cada vez maior de empresas espanholas, que já, de alguma forma, enraizadas, mas que vão se desenvolver, vão se instalar com maior ou menor importância neste ou naquele país. E, de fato, quando nós analisamos hoje, esses dados podem ser levantados, né? Nós vamos ver que há uma presença muito importante na balança comercial, no investimento de capitais importantes, no desenvolvimento de tecnologia, na transferência de tecnologia, na abertura de mercados, de importantíssimas, das mais importantes empresas espanholas que estão todas presentes na América Latina. Então, esse é um dado muito importante que vai nos obrigar a fugir um pouco desse conceito formal. Iberoamérica son los países donde se habla el portugués y el español, nos dirían nuestros amigos de España. Y eso lo pueden ustedes cuestionar con Álvaro cuando venga enseguida, con Álvaro Frigiano. O sea, não quero continuar falando espanhol, vamos voltar ao português, ao meu português brasileiro. Então, quer dizer, qual é essa relação que vai se estabelecer com esse país? Porque há ainda uma sobra, esse é o termo correto, há uma sobra de antigas colônias espanholas no continente africano. Nós vamos ter o Rif, o norte do Marrocos, onde a Espanha se mantém presente. Não é? Nós vamos ter o Saara, ao sul do Marrocos, e nós vamos ter a Guiné Espanhola. Então, são processos distintos que vão se estabelecer em relação a essa sobra de colônias espanholas, mas que se destacam, não é? E que a Espanha busca se desvencilhar, entre aspas, de alguma forma, dessas colônias, até para que o conceito ou a relação com os países ibero-americanos possa se dar num outro patamar. Não foi exatamente como se queria. Nós conhecemos, vocês conhecem, a guerra que se dá, sobretudo, nos anos 20 do século passado, com o norte da Espanha, o Rif,
Aliás, há até um seriado interessante. Nós que estamos todos confinados agora, por certo, eu vi outro dia, há poucos dias, né, Tempos de Guerra, um seriado espanhol que trata exatamente da guerra do Rif, né, que finalmente vai ser devolvido, entre aspas, ao Marrocos, a um grande acordo que se estabelece com o Marrocos, mas a Espanha vai manter dois pequenos enclaves, que são cidades, são duas cidades espanholas que se mantêm no território marroquino, que são Ceuta e Melilla, que até os dias de hoje se mantêm como território espanhol. Mas a Espanha finalmente se retira do Marrocos, mantém apenas um Saara espanhol. Não é? Por que eu estou insistindo um pouco nessa presença espanhola ainda no território africano, no continente africano? Porque a Espanha tenta se desvencilhar desse conceito de potência, de metrópole colonial, né, para buscar uma relação, que isso é importante, quando se estabelece o conceito de Ibero-América, o que a Espanha busca é uma relação que, em tese, formalmente, seria de igual para igual. Então, o reino de Espanha, que assim como se denomina, o reino de Espanha, vai se relacionar com as repúblicas, as jovens repúblicas, numa relação de igual para igual. São países independentes que formalmente têm embaixadores acreditados junto a cada um dos países, respectivamente, mutuamente estabelecidos. Então, é uma outra relação. Mas não é assim com o norte da África, né? No que hoje corresponde ao Marrocos, e da mesma forma vai acontecer com o Saara espanhol, que é uma questão, uma temática que se mantém até os dias de hoje, que formalmente está sob a administração, entre aspas, das Nações Unidas. Há, inclusive, uma presença das Nações Unidas com militares de vários países, inclusive do Brasil, que estão lá no Saara, estão na Argélia também, administrando e buscando ainda, até os dias de hoje, realizar um plebiscito, um referendo que seria feito para definir o destino do Saara espanhol, que tem um governo do exílio também, né, que está instalado na Argélia. Então, aquilo ali se mantém, né, frente às Ilhas Canárias. Vejam bem, não quero falar das Ilhas Canárias e muito menos sugerir, não estou sugerindo que as Ilhas Canárias possam ser vistas como colônia espanhola em África. Pelo contrário, isso não é comunidade autônoma, é uma comunidade autônoma que é a divisão administrativa que a Espanha adota. Então, as Ilhas Canárias são uma comunidade autônoma como outra qualquer, como é Catalunha, como é Madrid, como é País Basco, etc, etc. Até porque se nós entrarmos nesta questão, por exemplo, em relação às Ilhas Canárias, nós vamos ter que entrar também em relação às ilhas, os territórios mantidos por Portugal no Atlântico. Aliás, a Nancy tem a sua origem num desses territórios, não é? Mas não quero entrar nessa questão. Essa é uma questão mais ou menos ou praticamente pacificada e estão dentro da Iberoamérica, certamente, tanto as Ilhas Canárias como Madeira, como os Açores. Não se trata de entrar nesse domínio. E o terceiro território, além do Rif, do Saara, é a Guiné Equatorial, que nos anos 70, ainda sob Franco, vão se tornar um país independente por pressão das Nações Unidas. Havia já um movimento interno, obviamente, é um país pequeno, com cerca de 28 mil quilômetros quadrados, com uma população em torno de 1 milhão de pessoas, que se torna independente exatamente no final dos anos 70 por pressão das Nações Unidas. Numa situação muito discutida também, quer dizer, a presidência do novo país, da nova república da Guiné Equatorial, como passa a se chamar, é assumida por um militar formado em Espanha, que finalmente, através de um golpe de Estado, vai ser destituído e vai assumir em seu lugar o atual presidente, que está há mais de 40 anos na direção do país. Então, são os restos coloniais
que, de alguma maneira, saem da dominação espanhola. E por que eu insisto tanto também nessa questão da presença espanhola em África? Porque alguns de vocês poderiam estar pensando, por que não ampliar este conceito para além das Américas e da Península Ibérica? E aí eu volto à Organização dos Estados Ibero-Americanos. Se mencionava, eu estive à frente da Secretaria-Geral de 2015 a 2018, e até pela experiência que eu trago, e aqui é exatamente onde eu falo um pouco do meu itinerário profissional. Eu tive uma experiência muito interessante de organização de uma universidade, que assim se chamou, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Até o nome já é polêmico. Não é? Como é que se pode pensar numa Universidade da Integração Internacional que se autodenomina, por iniciativa de uma antiga colônia, que é o Brasil, como uma universidade da lusofonia? Ou seja, a quem pertence o conceito de lusofonia, se é que o conceito de lusofonia pode se aplicar a esta situação da universidade que se criou, da Unilab, e até da busca da articulação ou da integração entre os países de língua oficial portuguesa. E aí um outro conceito, para além da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP, certamente todos vocês estão familiarizados com esse conceito, mas que são os PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. E aqui eu volto à presença da Espanha, não é? E a relação entre Espanha e Portugal. Por quê? Nós vamos voltar à Guiné Equatorial. Nós vamos voltar à Guiné Equatorial, onde uma das ilhas, uma das províncias da República da Guiné Equatorial foi dominada por Portugal no passado, que é a ilha de Anobon, que está ao sul e está mais próxima de São Tomé e Príncipe. Tanto a Guiné Equatorial passa a adotar, em 2014, a língua portuguesa como uma das suas línguas oficiais, que já tinha o francês e o espanhol, sobretudo, que é a língua mais falada entre as línguas ocidentais. O francês também é relativamente falado, até pela proximidade dos vizinhos. Os dois Congos, que estão ali muito presentes, né, onde a língua francesa é dominante. Mas então, quer dizer, e aí a Guiné Equatorial passa a integrar também a CPLP. Polemicamente, Portugal, inclusive, posicionou-se contrariamente durante um bom tempo, até que houve uma deliberação por maioria em que se aceita a presença da Guiné Equatorial na CPLP, e hoje está na CPLP, e estaria integrada também na Unilab. Tá? E essa experiência da Unilab eu trago para a minha experiência na OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, veja bem, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, hoje, para a educação, para a ciência e para a cultura. OEI. Então, quando eu chego na OEI em 2015, já havia uma discussão, por iniciativa do governo brasileiro, de buscar uma aproximação entre a OEI e os países, os PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa, os 5 países, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E depois, mais a Guiné Equatorial, que passa a integrar este conceito de PALOP, e a própria CPLP, evidentemente. Então, quer dizer, estando na OEI, eu promovi essa aproximação. Não é? Essa aproximação, até porque são países, vejam bem, o critério formal para considerar a Iberoamérica é exatamente o critério da língua portuguesa ou da língua espanhola. E, nesse caso, nós, então, fizemos um movimento e formalizamos esse movimento, primeiro através de uma primeira reunião que foi feita e depois numa Assembleia Geral da OEI, que foi realizada no México, e que nós trouxemos
abrimos o espaço dentro da OI para os países africanos de língua oficial portuguesa como países observadores dentro da OI. Então, nós estamos ampliando agora das Américas, Península Ibérica, para o continente africano, no sentido de que eles passam a integrar a OI como países observadores e, a partir daí, passam a participar de diferentes programas, ações, iniciativas da OI, programas já existentes anteriormente. E até com abertura para a criação de novos programas. Então, isso amplia um pouco o conceito, porque agora a grande questão que nós nos estaríamos colocando, e que se eu estivesse com vocês aqui à minha frente, eu já estaria questionando, por que você está com essa cara de indagação? O que você está pensando? O que é a OI? Não é? O que tem a ver o conceito de Iberoamérica? O que tem a ver o papel que Espanha joga, desempenha dentro da organização, com a relação que a Espanha mantém com esses países, inclusive com Portugal. Mas vamos nos manter o foco na Espanha. Tá? E aqui, evidentemente, há um interesse muito grande das empresas espanholas, né, do capital espanhol e de abertura de novos mercados, na busca de que esses países, observadores dentro da OI, passem a participar também de mecanismos, para além dos programas no campo da educação, da ciência e da cultura, também no processo de integração empresarial. E se vocês estiverem acompanhando um pouco o noticiário dos últimos dias sobre Iberoamérica, terão visto que Sua Majestade, o rei Filipe VI, de Espanha, acaba de dirigir uma reunião do Fórum Empresarial da Iberoamérica, já como uma etapa preparatória da cimeira dos países ibero-americanos que vai se realizar este ano em Andorra. Esperemos que a pandemia permita que essa reunião se realize supostamente com a presença física de todos. Não é? Vamos ver. Temos que esperar um pouco ainda. Mas, enfim, eu estou trazendo para vocês, eu estou fazendo um movimento de recuperação do conceito de Iberoamérica e dando uma dinâmica que vai nos condicionamentos e nas determinações sociais, econômicas, políticas e até culturais, sobretudo linguísticas, na ampliação deste conceito, que vai deixar a península, vai abarcar as Américas, vai desembarcar no continente africano e nos permite também uma pequena reflexão agora sobre o papel do Brasil e de Portugal. Não é? De Portugal, com uma observação muito pontual sobre o processo decisório dentro da OI para criar esse novo estatuto dos países observadores. Não é? Portugal, desde o começo, se opôs. Portugal foi contra criar-se este conceito de países observadores dentro da OI, claro, para os países, os PALOP. Né? Quando nós fizemos a votação formal, foi o único país que votou contrariamente a essa decisão dentro da OI. Portugal votou contra. O governo anterior. Preciso fazer essa ressalva. Mas, enfim, Portugal votou contra. Né? E a Espanha foi quem, digamos assim, esteve mais favorável a esse processo. Houve um consenso dentro dos países latino-americanos. Finalmente, a decisão foi por maioria com apenas um voto contrário e todos os demais favoráveis. Mas, então, quer dizer, o conceito ele é muito mais dinâmico do que nós imaginamos ou poderíamos imaginar com aquele critério formal. Quem fala português e quem fala espanhol está dentro da Iberoamérica. É muito mais do que isso. E a tendência é crescer. E aí, falando um pouco sobre o Brasil, por que o Brasil cria 2 universidades de integração internacional? Exatamente 10 anos, em 2010. Tá? O presidente Lula era o presidente da República
e toma uma iniciativa no ano de 2008, criando 2 comissões de implantação de 2 universidades de integração internacional. Uma de integração latino-americana, que estaria localizada na cidade de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, e uma segunda que seria a Unilab, a Unila, em Foz do Iguaçu, e a Unilab em Redenção, no Ceará, portanto, às margens do Atlântico, no Nordeste do Brasil, e com uma projeção de proximidade com o continente africano. Em 2008, são criadas as 2 comissões de implantação, coordenadas pelo Ministério da Educação, evidentemente, e coube a mim a presidência da comissão da Unilab e a outro colega, o professor Elgio Trindade. Por acaso, os 2 éramos membros do Conselho Nacional de Educação, o CNE, Conselho Nacional de Educação. Nós compartilhávamos, o que nos ajudou muito, porque trocávamos ideias, etc. Enfim. Mas, em 2010, finalmente, os 2 projetos de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, são aprovados, e a Unila é criada em janeiro de 2010 e a Unilab é criada em julho. Dia 20 de julho é assinada a lei de criação pelo presidente Lula. Claro, o presidente Lula tinha o governo brasileiro, durante o governo do presidente Lula, os 8 anos do seu governo, tinha uma política de integração internacional muito clara. Foi o presidente que mais viajou, mais esteve presente nos países latino-americanos e africanos. E, a partir dali, houve uma demanda dos países, houve uma solicitação de diferentes instâncias da sociedade civil desses países, no sentido da criação dessas 2 universidades. Mas nós precisamos aqui também fazer uma observação em relação a iniciativas empresariais do lado brasileiro, buscando esta integração, não sei se entre aspas ou não, mas uma integração empresarial da presença das grandes empresas brasileiras, tanto na América Latina como nos países africanos de língua oficial portuguesa. E a Unilab acompanha esse processo. A Unilab se dá ao mesmo tempo em que se dá esse processo. Então, quer dizer, há uma ressalva de Portugal a este movimento, há um incentivo do lado brasileiro a este movimento. Nós estamos falando agora de uma ampliação do conceito de Iberoamérica. Já não seria Iberoamérica, seria Afro-Iberoamérica, se nós quisermos cunhar aqui um novo conceito. Vocês daqui a pouquinho vão conversar com o Álvaro Frigbiano e ele vai avançar com outro conceito, não é? Mas vamos deixar isso aí para o Álvaro. Não quero antecipar o que ele vai trazer para vocês. Não sei se o Álvaro está nos ouvindo nesse momento. Acho que não está. Então, quer dizer, eu estou trazendo, recuperando o processo de construção de uma forma um pouco diferente daquela que estamos acostumados. Se vocês colocaram no Google, na internet, o termo Iberoamérica, certamente não verão nada que se aproxime deste movimento que nós estamos colocando aqui para vocês, não é? Ou seja, é uma forma diferente de nós enxergarmos o conceito de Iberoamérica, porque trata-se de ver a conceituação, a geopolítica e as perspectivas que se colocam. E o Brasil, quando trazia esta ideia da Unilab, no caso, e quando nós colocamos isso em Espanha, porque a Secretaria-Geral da OIE está justamente em Madrid, quando colocamos a ideia de criar os países observadores integrada pelos países africanos de língua oficial portuguesa, ou seja, pelos PALOP, se via de forma muito clara como cada um desses países, sobretudo alguns, mas cada um deles, se colocava numa área de influência de uma determinada região da África. Moçambique, no Índico, Angola, no Atlântico Sul, Guiné-Bissau e Cabo Verde, também no Atlântico ao norte, e São Tomé e Príncipe, mais aqui abaixo, já
hoje ao lado da Guiné Equatorial, ao sul da Guiné Equatorial. O que eu quero dizer é o seguinte: cada um desses países tem a sua esfera de influência e de integração nessas respectivas regiões. Em alguns casos, na maioria onde domina a língua francesa, regiões sob a influência, pode-se dizer de alguma maneira, da França. E no caso de Moçambique, esse é um caso único, países, todos eles de língua oficial inglesa. Todos os vizinhos de Moçambique são países de língua oficial inglesa. Tanto é assim que Moçambique finalmente adere à comunidade britânica. Hoje, Moçambique é membro pleno da British Commonwealth, como o Canadá, como a Austrália, como tantos outros países que estão na comunidade britânica. Moçambique também está, pelos interesses econômicos e por um processo de integração econômica que persegue Moçambique. Moçambique persegue ativamente, é uma iniciativa do governo moçambicano, e onde a língua inglesa cada vez entra mais em Moçambique, até por essa proximidade dos países, mas não apenas por isso, mas também por um processo de globalização da economia e cultural, onde essa influência é cada vez maior, como é também a língua francesa nos demais PALOP, nos demais países, até pela proximidade de países importantes de língua oficial francesa. Então, vejam, esses movimentos que se dão, tanto na OEI como no Brasil, através da Unilab, são movimentos importantes em relação a países que não se colocam isoladamente, os 5 países, ou 6 hoje, com a Guiné Equatorial, mas são países que podem ser a base de uma integração mais ampla em relação ao continente africano, por iniciativa do governo brasileiro, naquele momento. E se vocês se detiverem, vocês que são alunos, que são futuros profissionais da área de relações internacionais, se vocês se detiverem um pouco na história do Brasil, ou do governo brasileiro, ou da política de relações exteriores do Brasil em relação à África, vocês verão que há uma certa continuidade na atitude e nas decisões que se tomam, nas ações do governo brasileiro, independentemente do regime vigente no Brasil. O Brasil, para dar um exemplo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Guiné-Bissau, foi o primeiro país da comunidade internacional, durante a ditadura militar no Brasil, que reconheceu a Guiné-Bissau, que supostamente era um país, um governo de esquerda, que tinha uma relação muito próxima com países socialistas, e a ditadura brasileira foi a primeira a reconhecer a Guiné-Bissau como país independente. E assim o Brasil teve e tem uma relação que atravessa o regime militar, que depois do regime democrático, enfim, em que se mantém essas boas relações com os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, quer dizer, eu trouxe para vocês esse questionamento, né, do conceito. Nosso tempo é um pouco limitado, não sei se temos mais tempo para continuar aqui falando um pouco, porque nós tínhamos três aspectos importantes a considerar em relação ao conceito. A conceituação, propriamente dita, a geopolítica, que nós procuramos recuperar nesses diversos movimentos e em outras injunções, tanto principalmente em relação à Espanha, Portugal e Brasil, colocando iniciativas ou reações a iniciativas específicas que se deram nesse processo, e numa estratégia em que vemos claramente que há uma ampliação do conceito de Iberoamérica para talvez uma Afro-Iberoamérica. Eu estou deixando de fora Timor-Leste, quer dizer, não estou indo para a Ásia nem para a Oceania, porque Timor-Leste está ali na confluência da Ásia com a Oceania, né, próxima da Austrália, que também é um outro aspecto que pode ser considerado. E até poderíamos ampliar ainda mais em relação a algo que eu mencionei no começo da minha fala, ou seja, a língua portuguesa, as origens da língua portuguesa, ou restos da língua
portuguesa, ou crioulos que se mantêm, que têm ou tiveram uma relação importante com a língua portuguesa, estão presentes não apenas nos países de língua oficial portuguesa, mas estão espalhados um pouco por todo o globo, até pela presença da navegação portuguesa, que não se deu unicamente no estabelecimento de colônias propriamente ditas. É o caso clássico de Malaca, que é muito interessante, não é? Há outras presenças, e há presenças contemporâneas também pela imigração portuguesa e cabo-verdiana, onde há comunidades importantes, tanto na América do Norte, no caso do Canadá, no caso dos Estados Unidos, como praticamente em toda a Europa, né? A própria França e outros países da Europa têm comunidades importantes, significativas, oriundas dos dois países, Portugal e Cabo Verde, ou já na segunda e terceira gerações, né? Onde a língua portuguesa, de alguma maneira, se mantém presente ainda e tem uma influência nesse processo. Então, quer dizer, é um processo complexo e as pessoas não estão acostumadas a olhar ou analisar o conceito ou a presença da Iberoamérica sobre este prisma ou estes prismas que eu tentei rapidamente colocar aqui para vocês e nós podemos conversar um pouco sobre isso. Eu acho que seria muito interessante, Nancy, se nós pudéssemos conversar um pouco, né? Exatamente. Ouvir um pouco algumas inquietações das pessoas e tal, para a gente poder avançar, até para eu sentir também como é que as pessoas estão percebendo todo esse processo. Tá certo? Claro que sim, professor. Eu agora vou interromper a gravação porque vou passar então para a nossa sala de debate e não tenho autorização de todos para serem gravados, portanto, interrompo a gravação